Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-lhes que partilhem o programa, que coloquem gostos, a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Começamos hoje por um tema candente em Portugal e que está a causar inúmera discussão e inclusivamente abaixo-assinados, petições públicas, que é o fim dos debates quinzenais na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, desde os governos de Sócrates, que está a ir à Assembleia da República de 15 em 15 dias para prestar contas do Estado da Nação. Simplesmente, esse prestar contas, em bom da verdade, transforma-se mais numa luta de galos, em chicana, do que numa verdadeira reflexão e num verdadeiro debate sobre a situação do país. Percebendo isto, os partidos do centro, isto é, o PS e o PSD, resolveram alterar a periodicidade desses debates para 2 em 2 meses. Isto é, no fundo, aquilo que se fez foi passar quase do 80 para o 8. Em vez de inúmeros debates, de 4 debates por mês, passou-se a 1 por mês. Ou um de 2 em 2 meses, melhor dizendo. Ora, se os debates quinzenais acabavam por ser mais chicana, mais debate para o interior dos partidos do que para o próprio país, a verdade é que torná-los para debates de 2 em 2 meses acaba por praticamente esvaziar a importância desses debates. E os portugueses têm o direito, e o Primeiro-Ministro e os ministros têm o dever de informar os portugueses sobre o Estado da Nação, pelo menos uma vez por mês. É certo que havia essas críticas que já referi, da chicana, mas também havia outra razão importante, que era de os ministros, e particularmente o Primeiro-Ministro, terem de perder muito tempo com a preparação dos debates e com os debates e aliarem-se frequentemente de dossiês importantes para a governação. Isso é verdade, mas era importante conseguir o meio termo e parece que em Portugal é muito difícil conseguir-se o meio termo. Não se conseguiu efetivamente esse meio termo, que era debates mensais, e os portugueses ficaram prejudicados com esse protelar dos debates, que no fundo contribui um pouco para a despolitização do país, para o desinteresse das pessoas pelos problemas do país e certamente para a abstenção em eleições. É pena que assim suceda e que os partidos do arco do poder, nomeadamente o PS e o PSD, não tenham percebido que o combate ao absentismo eleitoral, o combate ao alheamento por os problemas políticos do país, se fazia em grande parte também por debates sérios na Assembleia da República, por os partidos inquirirem seriamente o Primeiro-Ministro e os ministros sobre o Estado da Nação. É pena que isso suceda, esperamos que mais tarde isto venha a ser alterado para que os debates passem a ser mensais e não bimensuais. Falamos, depois de Portugal, falamos de Angola. E Angola de 2 problemas que estão neste momento
a ocorrer em Angola. Um deles é a luta entre fações da IURD. A fação brasileira, que no fundo dominava a Igreja Angolana, IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, uma seita religiosa dirigida por Edir Macedo, como sabemos. A IURD dominava, a IURD brasileira dominava a IURD angolana, e os bispos brasileiros e os padres brasileiros, digamos os pastores, como eles chamam, os pastores brasileiros extraíam de Angola uma boa parte da riqueza para a levarem para o Brasil. Inclusivamente, eles são acusados pelos bispos e pelos pastores angolanos de praticarem ou de forçarem os pastores angolanos a praticarem a vasectomia e para não terem filhos, para se dedicarem inteiramente ao serviço religioso. No fundo, um serviço de enriquecimento de meia dúzia de pessoas, dos bispos e dos grandes chefes da IURD, nomeadamente Edir Macedo, que é uma das pessoas mais ricas, está entre os 100 mais ricos do Brasil. Na verdade, a Igreja Angolana, a IURD angolana, sabendo da riqueza que se produzia em Angola através dessa fraude religiosa que é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, no Brasil conhecida como Universal, sabendo da extração de riqueza que se fazia, eles muito sensatamente resolveram dizer aos brasileiros: vão-se embora, o dinheiro é para nós, nós não estamos mais sujeitos ao vosso domínio, ao vosso protetorado, e não estamos mais sujeitos a que o dinheiro angolano vá para o Brasil e vá para as contas bancárias de Edir Macedo e os seus acólitos, e nomeadamente para paraísos fiscais. Porque é disso que se trata. Os angolanos acusam os brasileiros de não só de forçarem a vasectomia dos pastores angolanos, mas também os acusam de racismo, de negócios sujos, de evasão fiscal, de fugas de capitais, etc, etc. E tudo isso nós já sabemos que é praticado pela IURD e, no fundo, ambos têm razão. Os brasileiros acusam os angolanos de fazer isso e os angolanos acusam os brasileiros de fazer isso. No fundo, ambos têm razão, e essa Igreja IURD não passa de uma forma de extração da riqueza a favor de um reduzido número de bispos e chefes dessa seita religiosa e de empobrecimento geral da população, que tem de alimentar uma seita enorme de pastores, sinais exteriores de riqueza, como aviões, como carros de luxo, como vivendas de luxo, templos enormes para ostentarem o poder da Universal. Ora, era importante que os governos tomassem conta disso para não permitirem isso. Curiosamente, aquilo que sucedeu foi que Bolsonaro escreveu uma carta a João Lourenço, presidente angolano, a pedir a proteção dos brasileiros e dos bens dos brasileiros, isto é, dos bens que eles consideram ter em Angola e que lhes pertencem. Enquanto os bispos angolanos e os pastores angolanos dizem o contrário, que aquilo que está em Angola pertence aos angolanos. Repare-se que isso corre já a nível de chefes de Estado. Uma querela religiosa acaba por se transformar numa querela política, em grande parte porque Bolsonaro é
profundamente dependente da IURD. Ele foi eleito com os votos da IURD e outras igrejas universais ou menos universais, nomeadamente do Valdomiro Santiago e do Silas Malafaia, tudo isso que, no fundo, grandes negócios para a extração do dinheiro do povo brasileiro. E é com esses negócios que se elegeu e continua no poder e se afirma no poder a Jair Bolsonaro. Vamos ver se Angola consegue resistir às pressões brasileiras relativamente à IURD. Estamos a ver já que Angola, por outro lado, embarcou numa senda de privatizações que, afinal de contas, desvirtuam a propalada defesa dos interesses angolanos por João Lourenço. Nós sabemos que os portos são enormes instrumentos de poder e a privatização dos portos leva a que uma parte do poder do Estado passe para os privados. Neste caso, com grande probabilidade, passe para a China, assim como sucedeu com os portos, com o Porto de Sines em Portugal, com o Porto do Pireu na Grécia, que passaram para as mãos da China. Isto é, deixaram de ser propriedade do Estado angolano, ou do Estado português, ou do Estado grego, e passaram para as mãos do Estado chinês como instrumentos de domínio económico mundial. João Lourenço está-se a revelar um indivíduo que, afinal de contas, está sujeito às pressões dos interesses do dinheiro. Se José Eduardo dos Santos era o símbolo da corrupção, então João Lourenço é o símbolo da promoção dos interesses particulares em prejuízo dos interesses do Estado angolano. Mal vai Angola se continua assim. E destes conflitos em Angola passamos para outro tipo de conflitos, que é uma guerra que neste momento se trava a nível mundial e que vai da economia ao espaço. Essa guerra é uma guerra travada pelos Estados Unidos contra a China, a União Europeia e agora contra a Rússia. Contra a China e a União Europeia, a guerra tem características essencialmente económicas. A América de Trump conseguiu, nomeadamente através da Organização Mundial do Comércio, conseguiu que lhe fosse possível lançar impostos sobre os negócios da aviação europeia de 10% e sobre a agricultura europeia de 25%, com o pretexto de que a União Europeia financiava ilegitimamente a Airbus, a empresa de fabrico de aviões europeus. Ora, se isso é verdade, não é menos verdade que há muito tempo que Trump financia a Boeing, também empresa de fabrico, a principal empresa de fabrico de aviões americanos. E Trump esconde essa realidade, é que vai contra o mercado, contra a transparência do mercado que Trump diz defender. E também esconde que os seus agricultores, a sua agricultura é largamente financiada, como é a da União Europeia. No fundo, ambos praticam os mesmos pecados e, portanto, esta guerra, em vez de os levar a não praticarem os mesmos pecados, leva-os a uma luta pelo poder económico entre eles, em vez de levarem a cabo qualquer forma ou várias formas de cooperação económica em defesa
da produção e da liberdade económica nesses países. Essa guerra levada a cabo por Trump e pelos Estados Unidos da América está-se a transportar para o espaço. Recentemente, Trump e os Estados Unidos, particularmente Mike Pompeo, acusaram a Rússia de fazer experiências militares no espaço com satélites, o que poderia pôr em perigo a circulação espacial de satélites por embaterem com resíduos causados por experiências militares. No fundo, os Estados Unidos acusam a Rússia daquilo que eles já fizeram. E não é de agora. Aliás, isto vem dos tempos de Reagan, dos anos 80, do princípio dos anos 80, com a Guerra das Estrelas de Reagan, que levou em grande parte à queda do regime soviético, porque os militares soviéticos perceberam perfeitamente que a Rússia estava terrivelmente atrasada na Guerra das Estrelas, no domínio do espaço, como forma de luta militar, de domínio militar, de controle militar da própria terra. E aquilo que eles pretendem é um monopólio, como se eles fossem uma espécie de vigilante das virtudes do mundo, quando eles são os maiores prevaricadores a nível mundial. Esse monopólio está posto em causa, quer pela Rússia, quer pela China, quer inclusivamente pela Índia, de que eles não falam, de que Trump e Mike Pompeo e os serviços secretos americanos, nomeadamente, não falam, mas a Índia é também uma potência já espacial, que pode intervir, ser um ator importante na guerra, na chamada Guerra das Estrelas, tal como apelidou Ronald Reagan nos anos 80, essa guerra do espaço pode ser perigosa muito mais ainda do que a guerra atómica, porque se a guerra atómica poderia inclusivamente levar a uma destruição de países, a guerra no espaço pode levar à destruição de toda a Terra. Eles estão a jogar um jogo perigoso e é importante que a nível mundial eles sejam denunciados. Infelizmente, as Nações Unidas, dirigidas por um português, pelo seu secretário-geral António Guterres, não têm tido força, não têm tido vontade para defrontarem esses poderes americano, chinês, russo, indiano, para impedirem essa guerra do espaço. E era importante que Guterres tomasse por uma vez a dianteira e dissesse não às ambições de domínio do espaço por parte dos Estados Unidos da América, mas também da China, da Rússia e da Índia. O espaço é de toda a humanidade e não pode ser, de modo nenhum, um local de guerras que podem destruir o planeta, e não pode ser, sobretudo, apropriado por 2, 3 ou 4 potências mundiais. É importante que a humanidade se aperceba disto e que o secretário-geral das Nações Unidas seja pressionado e pressione estas potências para que cessem essas experiências de guerra espacial de uma vez por todas. E daqui passamos para outro tipo de conflito, que são os conflitos de poder. Conflitos que têm semelhanças na China, nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos explicar porquê. No fundo, neste momento, os poderes a nível mundial
os poderes ou ditatoriais como o da China ou semiditatoriais como o dos Estados Unidos e do Brasil estão-se a servir de uma maneira escandalosa da justiça como instrumento de poder político e das suas manobras políticas. O caso do Brasil foi claríssimo com a Operação Lava Jato, que levou Bolsonaro ao poder, e foi através da justiça que Lula foi afastado. Repare-se que houve sempre crimes de corrupção enormes no Brasil, eles agora estão a vir à tona, estiveram abafados durante 15 anos, crimes de Serra, de Aécio Neves, de Geraldo Alckmin. Todos esses candidatos à presidência da República cometeram crimes de corrupção, de branqueamento de capitais, de fuga de capitais, de exportação ilícita de capitais. Tudo isso crimes que eles cometeram e que eram bem conhecidos de todo o mundo, mas que a justiça brasileira se encarregou de branquear. Pelo contrário, a Lava Jato, no fundo, foi um instrumento do poder político para colocar a corrupção e uma semiditadura no poder do Brasil. Nada foi feito contra Serra, nada foi feito contra Aécio Neves, inclusivamente ele era acusado publicamente de tráfico de droga, de drogado e tráfico de droga, e um juiz que tentou, o único juiz que tentou investigar essas acusações acabou por morrer num desastre de aviação altamente suspeito. Na China, as coisas acabam por ser de modo semelhante. Um empresário que acusou Xi Jinping acabou por ser acusado, ele próprio acusou publicamente Xi Jinping de dirigir mal a nação, acabou por ele próprio de ser acusado pelo poder político chinês, isto é, pelo poder judicial chinês, que foi instrumentalizado pelo poder político, acabou por ser acusado de corrupção e acabou por ser preso também. Isto é, os opositores do poder são presos, não são esmagados como se deu em Tiananmen, neste momento são apenas presos. Nos Estados Unidos e na Rússia sucede a mesma coisa. Isto porque, em grande parte, nos Estados Unidos, o poder judicial está dependente do poder político e é nomeado pelo poder político, não é independente, não é um terceiro poder, não há uma verdadeira separação de poderes, como sucede na Europa, como particularmente em Portugal, em que os juízes são juízes de carreira e que têm de provar a sua isenção. Aqui eles são juízes, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, eles são juízes nomeados pelo poder e dependentes do poder, e daí a justiça ser um grave instrumento de corrupção. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal no Brasil está agora a perceber-se disso e está a tentar recuperar a imagem da justiça brasileira, e esperamos que o consiga para bem do Brasil. E esperamos que gente como Serra, como Aécio e como Alckmin não sejam eternamente impunes e a justiça sobre eles faça pesar a sua força, para que no Brasil haja um mínimo de confiança nas instituições, sem a justiça brasileira a funcionar como deve ser, sem uma justiça brasileira totalmente dependente dos poderes da ocasião e inclusivamente frequentemente intimidada pelos poderes da ocasião. Sem isso, o Brasil nunca será um país do futuro, nunca será um país de esperança. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, pedindo a todos que partilhem e coloquem gostos
neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.